fazer uma pequena explicação sobre um experimento para o uso de adubos verdes no controle de Pratylenchus brachyurus em soja. Alguns adubos verdes já são utilizados com essa finalidade. Vamos pegar aqui diferentes sequências, sucessões de culturas envolvendo soja no Brasil. A mais utilizada é a soja milho, tradicional em grande parte do Brasil. Uma outra muito utilizada é soja algodão e bem menos utilizada a soja sorgo. As três têm a desvantagem de propiciarem um aumento populacional muito grande de Pratylenchus brachyurus. Por essa razão, existem sucessões. Essas três culturas elas são substituídas por outras culturas que têm a capacidade de reduzir a população de Pratylenchus brachyurus, ou pelo menos não aumentar tanto. É o caso do milheto, Crotalaria spectalis e Crotalaria ocroleuca. São milhões de hectares que são plantados com essas culturas, com essas finalidades, em sucessão com a soja. Temos um trabalho preliminar em que, além de Crotalaria ocroleuca, outras plantas, outros adubos verdes foram testados. Não é uma coisa nova, uma vez que são culturas que são relativamente bem conhecidas em relação à reprodução do nematóide, mas, nesse caso, tivemos um pequeno diferencial que nós avaliamos a produção de soja em ambiente com Pratylenchus brachyurus depois desses adubos verdes. Verificou-se que realmente Crotalaria ocroleuca é uma planta que reduz a população do nematóide, e essa diferença ela é muito significativa quando a gente compara com o sorgo. Foi utilizado um sorgo tipo biomassa, energia, e o sorgo realmente aumentou muito a população do nematóide. Nós temos essas diferenças na produção de soja, gramas de grãos de soja depois desses adubos verdes. O que chamou a atenção nesse trabalho foi que esses três adubos verdes, apesar de aumentarem a população do nematóide, propiciaram produções relativamente elevadas de soja. No caso de Crotalaria juncia, esta cultivar, a produção foi até maior que de Crotalaria ocroleuca. Essa Crotalaria juncia teria algumas vantagens caso fosse adotada. Uma delas é que ela tem uma produção muito grande de biomassa, e outra é que essa cultivar IAC-KR1 ela tem resistência a Ceratocystis fimbriata. No caso do tremôcio branco, a vantagem seria que poderia ser utilizada para regiões muito frias, como o sul do país. Nós resolvemos fazer uma réplica desse trabalho, uma vez que a gente não fez a filmagem, então a gente vai fazer a filmagem desse trabalho, pelo menos da parte final. E aqui nós temos algumas datas das principais etapas desse experimento. Estamos agora quase no final do experimento. Daqui a pouco vamos escolher os grãos e pesar para ter certeza de que o resultado é esse que a gente está observando. A gente está tendo a impressão que realmente a Crotalaria ocroleuca foi favorável, reduzir a população de Pratylenchus brachyurus e, por consequência, eu tenho a impressão que a planta de soja, depois de Crotalaria ocroleuca, está com um desenvolvimento melhor, uma maior produção que depois de sorgo, uma planta suscetível a Pratylenchus brachyurus. Também, aparentemente, esses outros adubos verdes, feijão guandu, Crotalaria juncia e tremôcio branco, que comumente não são utilizados para o controle de Pratylenchus brachyurus, aparentemente tiveram um comportamento muito parecido com a Crotalaria ocroleuca. Mas a gente só vai ter certeza quando pesarmos os grãos. Vamos esperar mais um pouquinho. Você observou que realmente Crotalaria ocroleuca é uma planta que reduz a população de nematóide. No primeiro experimento nós tivemos não uma redução, mas uma manutenção da população. No segundo experimento, aí sim, uma redução populacional. O interessante foram os experimentos 3 e 4. Os experimentos 3 e 4 são aqueles tipos de experimento em que se avalia o efeito da população que os adubos verdes deixam para
a soja que vai ser plantada na sequência. No experimento 3, nós tivemos uma diferença bastante grande na produção da soja depois dos adubos verdes em comparação à soja depois do sorgo, que é uma planta que aumenta muito a população de pratilencos braquiúros. O surpreendente é que alguns adubos verdes, apesar de aumentarem a população de pratilencos braquiúros, permitiram resultar com uma produção relativamente boa de soja, principalmente quando a gente compara com Crotalaria ocroleuca. Esse trabalho foi repetido no experimento 4. No experimento 4, a diferença entre sorgo e os adubos verdes foi relativamente pequena. Nós temos aqui as sementes de soja, os grãos de soja. Houve uma diferença, mas não tão grande. Mas o que foi interessante foi que, mais uma vez, alguns adubos verdes como tremoço branco e Crotalaria juncia, que são adubos verdes que, de uma maneira geral, aumentam a população de nematóide, mas menos que o sorgo e também o milho, resultaram numa produção que, se é menor do que o de Crotalaria ocroleuca, ainda assim são produções razoáveis. É um resultado bastante interessante, mas merece uma repetição. Provavelmente repetiremos isso para confirmar esse resultado, uma vez que é sempre preocupante esses valores, esses fatores de reprodução que aumentam a população do nematóide.